A paz do Senhor, queridos. Estamos aqui mais uma vez, já na reta final, né, do nosso papo de EBD. Chegamos aí quase já às vésperas, né, da reta final de mais um trimestre abençoado. Primeiro trimestre de 2024, estamos aí quase às portas da conclusão. E hoje, não diferente, né, vamos comentar hoje aqui da lição de número 12, o papel da pregação no culto. E, como eu tenho falado inúmeras das vezes, né, olha como o Senhor tem sido bondoso conosco. Temos aí um grande campo, né, das Assembleias de Deus do Ministério de Taubaté, não somente dentro da cidade de Taubaté, mas como as cidades vizinhas. E hoje a pessoa do pastor Rodrigo Curbani, pastor aí amigo nosso, colega de trabalho, trabalhando na mesma empresa, e por bondade do Senhor, né, também estamos aí no mesmo ministério, e hoje ele pastoreando uma das nossas congregações aqui na cidade de Tremembé. Pastor Rodrigo, prazer em recebê-lo. Prazer é meu. Seja muito bem-vindo. Amém. Fique à vontade aí, pode fazer a sua apresentação, a casa é nossa. Então, como o nosso irmão Eduardo já disse aqui, né, é um prazer estar aqui para, juntamente com o irmão aqui, comentar um pouquinho a respeito dessa lição 12, lição importantíssima para a nossa igreja no geral, né. Eu pastoreio uma das nossas congregações ali na cidade de Tremembé, do bairro do Bem Virá, uma das subcongregações da Assembleia de Deus do setor de Tremembé, pastoreada pelo nosso pastor Jorge Antunes. Então, sou uma das pessoas ali, sou evangelista e há quase 4 anos ali estou dirigindo essa igreja do Bem Virá, juntamente, né, com o apoio do pastor Jorge e dos demais obreiros da cidade, tentando fazer o nosso melhor na obra do Senhor ali na cidade de Tremembé. Amém, queridos, que maravilha, né? Se acomode-se bem na sua poltrona aí, porque nós vamos extrair aqui um grande e vasto conhecimento através da pessoa do pastor Rodrigo Curbani. Vamos adentrar aqui na temática, pastor? Vamos lá. Só para a gente relembrar aqui, né, estamos falando do corpo de Cristo, a origem, a natureza e a vocação da igreja no mundo. Hoje, como eu já bem disse, né, a lição de número 12, a qual traz a temática para nós, o papel da pregação no culto. E eu tenho falado isso desde a primeira lição, né? Esse foi um trimestre aí onde nós oramos e pedimos a direção de Deus, e os pastores que todos por aqui já passaram, agradeço a todos que estiveram aqui conosco, né? Foram pastores aí abençoados, que estão pastoreando uma das nossas congregações pelo campo da cidade de Taubaté, cidades vizinhas, como eu já bem disse, e hoje não vai ser diferente, né? Hoje o pastor Rodrigo vai ministrar para nós aqui a lição de número 12. Vamos adentrar aqui no nosso texto áureo, aonde ele traz uma temática para nós da seguinte maneira: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguardas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Isso se encontra lá em 2 Timóteo, seu capítulo de número 4, e o versículo de número 2. E a verdade prática, ela vem nos mencionar assim: pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. E por intermédio do ministério da palavra, que vidas são salvas e transformadas e também edificadas. Isso é maravilhoso, né, pastor Rodrigo? Maravilhoso. Isso não é uma pergunta, mas eu coloco para o senhor aqui como se fosse uma pergunta. Aqui o senhor tem algo para engrandecer ainda mais essa verdade prática, pode ficar bem à vontade. Bom, na verdade, em termos assim de introdução, é bom nós ressaltarmos que este texto que o escritor da revista nos traz aqui na lição 12, de 2 Timóteo capítulo 4, verso 2, na verdade, praticamente é uma carta de Paulo pessoal ao seu amigo de fé, Timóteo, na qual ele pede para que Timóteo tomasse conta, né, do seu rebanho. E essa carta destinada a Timóteo também serve para nós, pastores e líderes, nos dias de hoje, porque havia uma grande preocupação de Paulo e com relação às igrejas que ele não podia estar, então ele pediu para que seu filho na fé, Timóteo, visitasse as igrejas e tomasse, né, consciência de que um tempo de dificuldade estaria por vir. Então, chegaria um tempo que, na verdade, as pessoas iriam abrir mão da sua fé, né, da sã doutrina, como a palavra diz aqui, e com certeza o que iria fundamentar os irmãos na fé seria a palavra de Deus. Então, acho que como verdade prática, esse dia
chegou, né? Já chegou há algum tempo na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Então, o autor, como título de introdução, ele traz aqui a importância, e o que vai nos chamar a atenção nessa lição 12, é a importância da palavra de Deus nos dias de hoje. O poder que ela deve ter nas nossas igrejas para sustentar os cristãos na caminhada da fé, mediante a um mundo que nós estamos vivendo hoje, a uma cultura totalmente sem Deus. Então, é importantíssimo a palavra do Senhor ser ministrada em sua essência em nossas igrejas nos dias de hoje. Querido, se eu já pediu para você um grande favor, você que está aí do outro lado da telinha, nos assistindo, nos acompanhando, sou grato pela sua companhia, como já tenho falado algumas vezes, né? Mas deixa eu pedir um grande favor para você. Se inscreva aí no nosso canal, eu quase não falo isso, não peço, né? Mas se inscreva aí no nosso canal, se possível, né? Compartilhe essa nossa videoaula com seus contatos aí, ajude-nos a semear a palavra do Senhor Jesus Cristo, essa palavra a qual o pastor Rodrigo já bem falou, que é a palavra que muda, né? Então, é essa palavra a qual ela tem surtido efeito na sua vida, para que outras vidas também sejam alcançadas aí, impactadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amados, só para a gente entender um pouquinho mais dessa lição aqui, ó, a palavrinha-chave dessa nossa lição de hoje é a pregação, e eu, mais uma vez aqui, eu dirijo a minha palavra a você, superintendente de escola bíblica dominical, você coordenador, você professor da classes de adultos, né? Onde nós trazemos toda essa temática aqui, eu peço aí a sua colaboração. E, se possível, né, coloque aí, deixe os seus comentários aí dizendo se nós temos atingido as suas expectativas, se você tem usado os nossos subsídios aqui como ferramenta para te auxiliar aí na elaboração da sua aula, onde você posteriormente vai estar aplicando ela na sala de aula. Hoje aqui, que nem diria o pastor Adão Gaivoto, é só um beijinho na flor. Mas aí na sala de aula você vai ter muito mais tempo para explanar toda essa lição e utilizando esse nosso conteúdo aqui, melhor dizendo, conteúdo do pastor Rodrigo, que vai te auxiliar bastante. Amados, primeiro tópico ele vem nos mencionar assim, o ministério da palavra e o seu propósito. E dentro do primeiro tópico, né, como já bem sabemos, ele traz 3 subtópicos. Agora que eu já passo a palavra para o pastor Rodrigo aí, peço para ele ficar bem à vontade, e ele vai destrinchar para nós aqui da melhor maneira possível. Então vamos lá. Como tópico 1, nós temos aqui a palavra como proclamação. E ela como proclamação nada mais é como a exposição bíblica de suas escrituras. Eu coloquei aqui que nós precisamos expor as escrituras bíblicas em sua essência. Porque o próprio autor ele diz aqui, em Romanos 10, 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, a palavra como proclamação, ela é o único meio que converte uma pessoa. Então, o principal objetivo da palavra é trazer uma pessoa a Cristo. Isso. Então, essa proclamação da palavra, esse manuseio das escrituras, é o que realmente vale na ministração da sua palavra. Então, nós precisamos pregar a palavra em sua essência, trazer uma reflexão real daquilo que a palavra propriamente ela diz. E o principal objetivo, o principal meio que nós ministramos a palavra no coração de uma pessoa é quando ela é realmente descrita através da sua escritura. Então, nós precisamos observar as escrituras e trazê-la da forma que ela é. Correto. Porque quando nós proclamamos a palavra em sua essência, a palavra revela o próprio Deus. Isso. Ela se auto-revela. Então, o que a gente precisa nos dias de hoje é trazer as escrituras em sua essência. Maravilha. Porque o principal objetivo da palavra é alcançar um coração necessitado. Então, se em nossas igrejas, na nossa vida, houver a verdadeira palavra de Cristo e pregada em sua essência, ela vai alcançar um coração necessitado. Porque a sua proclamação, o manuseio da sua escritura é o caminho que traz um pecador. Então, nós, como Igreja de Cristo, temos uma missão, pregar o Evangelho, isso fora da igreja, dentro da igreja. Então, como proclamação da palavra do Senhor, é alcançar um pecador. Esse é um dos principais propósitos da palavra. Mas também nós vemos aqui que o autor traz como um segundo propósito da palavra é que a palavra venha para instruir.
Isso. Então, a palavra também ministrada nas nossas igrejas, ela serve como instrução de um cristão convertido pela mesma palavra. Correto. Então, uma vez a palavra alcançou uma pessoa e ela automaticamente se converteu a Cristo, agora a mesma palavra serve para a ministração nas nossas igrejas, para instruir esse cristão em um começo, em um meio, até o final da sua fé. Então, a palavra como ensinamento, como instrução na vida do cristão, ela edifica, ela santifica. Então, só a palavra converte e só a palavra continua o poder da transformação na vida do cristão. Amém. Então, e tudo isso, na verdade, movida pelo Espírito Santo. Então, uma palavra ministrada em sua essência, onde nós pegamos as Escrituras e trazemos realmente às pessoas aquilo que a Escritura diz, ela automaticamente, pelo poder do Espírito Santo, ela se auto-revela e ela tem poder para convencer uma pessoa. Porque às vezes a gente fala assim, né, Eduardo? Quem faz a obra é o Espírito Santo. Amém. Glória a Deus por isso, que quem convence o pecador é o Espírito Santo, porém o Espírito Santo convence mediante a sua palavra. Então, se não há palavra ministrada, como o Espírito Santo vai convencer a pessoa? Então, o Espírito Santo opera assim na vida de uma pessoa mediante a ministração da palavra. É a palavra de Deus que restaura a vida de uma pessoa, é a palavra de Deus que converte um coração, e a revista traz o exemplo de Lídia, né? Quando Paulo ministrou a palavra no coração de Lídia, o resultado dessa palavra que caiu no coração de Lídia foi a sua conversão. Sim. Mas, além de Lídia, nós temos aqui muito mais, vários exemplos bíblicos que a palavra de Deus causou no coração de uma pessoa. E, para mim, um dos maiores exemplos, um dos mais comentados da Bíblia é o próprio Paulo. Correto. Então, a carta de Timóteo, né, escrita por Paulo, o próprio Paulo, ele, após receber a palavra de Deus no seu coração, a Bíblia fala que ele passa de perseguidor a Cristo a ser perseguido por causa de Cristo. Então, isso é resultado da palavra que um dia foi ministrada no seu coração. Glória a Deus. Só a palavra, Eduardo. Só a palavra tem poder para transformar uma vida, para resgatar um pecador de uma vida miserável para uma vida em Cristo Jesus. E essa mesma palavra que converteu, que traz para o reino, é a palavra que instrui, é a palavra que ensina, é a palavra que santifica a vida de um cristão. Amém. Tá vendo só, queridos? Isso é maravilhoso, a gente poder ouvir dos nossos pastores, né? Que é a palavra quem santifica, é a palavra quem muda, é a palavra quem nos levanta, quem nos aviva, né? E, como eu tenho falado, né? Nada melhor do que a pessoa do pastor local para ele vir ministrar essas aulas aqui sobre essa temática desse primeiro trimestre, né? Embora que nós tenhamos inúmeros coordenadores de EBD abençoados, abastados em conhecimento, professores de EBD da mesma maneira, só que a pessoa do pastor, ele trazendo a própria palavra, como ele já bem deixou claro aqui, né, que é a palavra que tem o poder de transformar as nossas vidas, quando essa palavra ela é sendo pregada, anunciada, instruída, né, para ensinamento através da pessoa do pastor, fica muito mais fácil da compreensão, do entendimento, de você receber a palavra, porque a pessoa do pastor é o anjo da igreja. E hoje o pastor Rodrigo está aqui, né? Um dos nossos pastores ali do campo de Tremembé, pastoreando a congregação do Bem-Virá, é o anjo ao qual o Senhor enviou para aquela congregação para apacentar todo aquele rebanho. Então, vamos lá, o segundo tópico ele vem nos trazer, né, a temática, o ministério da palavra e a sua importância. Amados, mais uma vez, o ministério da palavra e a sua importância. Pastor Rodrigo, pode ficar à vontade. Vamos lá. Como, né, o subtópico aqui já disse, o ministério da palavra e sua importância, e nós vamos pegar uma continuidade do primeiro ponto, que a palavra, ela, na verdade, ela é o verdadeiro alimento espiritual para a vida cristã. Correto. Então, o autor diz aqui, a palavra edifica a igreja. Amém. Então, a palavra é o alimento espiritual para uma igreja sadia.
Ou seja, da mesma forma que uma pessoa necessita de um alimento orgânico para satisfazer e obter um crescimento físico e natural, Correto. da mesma maneira é na vida espiritual. Então, o cristão ele necessita do verdadeiro alimento espiritual divino, que é a palavra de Deus. O próprio Jesus fala que eu sou o pão da vida, ou seja, ele é o alimento necessário e suficiente para nós cristãos crescermos e nos edificarmos a cada dia mais em Cristo Jesus. Então, se ele fala, eu sou o pão da vida, ou seja, uma vida espiritual sadia, eu preciso me alimentar do pão, da palavra de Deus. Então, a própria palavra inspirada, escrita por homens, porém inspirada por Deus, tem o poder para edificar e, consequentemente, e santificando a vida do cristão. Então, como uma importante missão, a palavra ela é edificadora. Ela edifica o cristão na sua caminhada cristã. Glória a Deus. Então, é a palavra que, depois de converter, vai edificando, vai entrando no coração, vai confrontando, na verdade, nós cristãos. Porque a palavra, ela, além de nos conscientizar, como forma de edificação, ela tem que nos confrontar. Se a palavra não confrontar o nosso coração, dificilmente ela estará edificando a nossa vida. Correto. Porque nós somos homens falhos, sujeitos a falhas todos os dias, e a palavra de Deus, infalível como é, ela nos confronta todo dia. Correto. E quando ela confronta o nosso coração, nós ouvimos, ela nos conscientiza através do Espírito Santo, automaticamente nós estamos nos edificando na palavra de Deus. Quando na nossa vida, ao lermos as Escrituras, ao ouvirmos uma mensagem, ao participarmos de um culto, ao ministrarmos a palavra de Deus e a palavra não confrontar, não conscientizar a nossa vida, tem algo de errado. Porque a palavra, a todo instante, ela vai confrontar o nosso coração. E dessa forma, confrontando dia após dia, ela está edificando a igreja. Então, eu até coloquei aqui, usei um texto de 2 Coríntios 3,18, onde o próprio Paulo vai dizer assim: mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Ou seja, é de culto em culto, é de palavra em palavra, é todo dia. É através da sua palavra, diariamente, que nós somos edificados. Então, essa palavra, ela, quando cai no nosso coração, através de uma ministração, através de uma leitura, ela automaticamente ela cria em nós valores do reino. Então, como ela edifica a igreja? Criando no coração do cristão valores. Ou seja, eu preciso, após ouvir uma boa palavra, uma ministração da palavra de Deus, eu preciso crer que Deus, através da sua palavra ministrada no meu coração, vai formar em mim valores do reino. E esses valores, Eduardo, esses valores que vão me ajudar no dia a dia a não ser influenciado por uma sociedade que nós estamos vivendo. Corretíssimo. Nós precisamos influenciar. Se a palavra não cair no meu coração e eu não ser diferente lá no serviço, se nós não formos diferentes lá no trabalho, a palavra não tem surgido efeito na nossa vida. Nós precisamos influenciar as pessoas. Isso é verdade. Ainda mais nessa era que nós vemos, né? De tamanha quantidade de influências aí, né? Pelas mídias seculares, né? Nós precisamos ser o influencer, ou seja, o agente de Cristo na terra e aonde nós estivermos. Local de trabalho, faculdades, escolas, ponto de ônibus, farmácias, hospitais, onde quer que nós estejamos, precisamos estarmos semeando a palavra, influenciando outras almas, outras vidas. É sal e luz. Nós somos sal e luz. Então, para sermos influenciadores e não sermos influenciados, nós precisamos ser sal. Nós precisamos ser luz, e isso só vai acontecer na nossa vida se a palavra entrar no nosso coração, se nós darmos atenção às escrituras bíblicas, porque ela é suficiente para mudar um coração e nos edificar todos os dias. Correto. Só a palavra vai mudar a nossa vida. Tá vendo só, queridos, que maravilha? Falei para você desde o início, né? Que vinha um vasto conhecimento para nossas vidas aqui hoje, né? Seríamos aí abençoados por tamanho conhecimento e graça, né?
E o mais lindo de tudo isso é que o Senhor ele tem as suas multiformas e maneiras de trabalhar, né? Então ele vai trabalhando, vai nos instruindo, vai nos capacitando, e esse material, esse subsídio vai chegar até as suas mãos aí. Não sei se vocês estão percebendo, o pastor Rodrigo ele preparou todo o material que ele trouxe aqui, ele vai nos enviar em PDF e ele vai entrar como anexo, aí junto a essa videoaula posterior, para depois, quando você estiver assistindo, alguma coisa que você não conseguiu captar bem, você acessa o anexo ali que vai estar tudo ali registrado. Legal, vamos entrar aqui no tópico número 3 já? Vamos lá. Podemos ir para lá? Vamos sim. O ministério da palavra e sua fundamentação. Amados, para mim, particularmente, nessa lição aqui de hoje aqui, é a temática de maior valia. Por quê? Porque olha o que ela vem trazer para nós aqui nos seus subtópicos. A palavra ela tem que ser uma palavra cristocêntrica e deve ser bíblica. Então, tem como a gente ir para cultuar a Deus, ou seja, para aprender, ou até mesmo para um culto de ensino, e a palavra ela não ser cristocêntrica e também não ser usada de uma maneira, explanar um texto bíblico, né? Então, hoje o pastor Rodrigo vai aqui nos instruir mais uma vez da palavra cristocêntrica. Pode ficar tranquilo, meu irmão, vai lá. Você falou tudo, acho que o pastor, escritor José Gonçalves, né? Isso, que escreveu essa lição aqui, desse trimestre, ele foi de muita sabedoria utilizar esse tópico 3, que para mim é a chave de toda a importância da ministração da palavra. Se talvez nessa lição só tivesse o tópico 3, já seria suficiente, porque para mim o tópico 1 e o tópico 2 não vão acontecer se a palavra não chegar a atingir esse tópico 3, que é ser cristocêntrica e bíblica. E para concluir esse terceiro ponto aqui, eu vou até ler o que eu escrevi aqui, que eu preparei, como diz Eduardo. Pode ficar aqui. À vontade. Eu preparei todo o material, coloquei em PDF, depois no final da gravação, que hoje você já pode colocar no ar. Amém. E às vezes a gente se preocupa muito em não ler, para ficar olhando mais para você aí, você, Eduardo, e esquece um pouquinho de escrever aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração durante a semana, e a gente vai escrevendo. Então eu vou fazer questão de ler pelo menos o começo desse tópico 3, que para mim é muito importante, e ele resume toda a lição 12. Se quiser ler ele por inteiro, pode ficar à vontade. Não, eu vou ler só o começo, que no final aqui Amém. Nós vamos conversar um pouquinho. Eu coloquei aqui, irmãos, nós estamos estudando uma lição de suma importância para a Igreja de Cristo nos dias de hoje. Lição esta que nos trata da importância da ministração da Palavra de Deus em nossos púlpitos, seus propósitos e sua eficácia. Isso que foi colocado aqui nos primeiros tópicos. Já vimos que em sua exposição ela tem o poder de revelar o próprio Deus através do Espírito Santo. Mas que para tudo isso acontecer, que o resultado da ministração seja esperado por Deus, só há um jeito para tudo isso acontecer, que a palavra seja ministrada cristocêntrica e bíblica. E isso aqui é a chave da nossa lição 2. Primeiro, ela precisa ser cristocêntrica. E infelizmente, eu vou dizer assim, as palavras às vezes ela é cristocêntrica, mas ela não é bíblica. Isso acontece? Acontece, Eduardo. Acontece quando o pastor, o ministrante, o preletor da palavra, da noite, do dia, ele usa um texto bíblico que até fala de Cristo, mas aplica para satisfazer o ego da igreja, dos ouvintes. Porque ele pega um texto bíblico que está falando de Cristo, ou seja, a palavra está sendo cristocêntrica, porém aplica para satisfazer um resultado da sua ministração que agrade os ouvintes. Isso geralmente acontece quando o preletor utiliza a palavra de Cristo para bênçãos materiais. Isso geralmente acontece. Na verdade, quando a palavra é cristocêntrica, Cristo, Deus, Jesus, nunca prometeu para nós bênçãos materiais. Na verdade, a maior importância e o propósito de Cristo, através da sua palavra, é o reino. São bênçãos espirituais. Aí você vai perguntar para mim, Eduardo, o cristão não pode ser bem sucedido na vida material? Pode. Mas eu creio que toda a bênção que nós recebemos na vida material é resultado do espiritual.
Correto. Então, se eu busco minha edificação, minha leitura, minha oração, se eu busco um crescimento na vida espiritual, por consequência, Deus me abençoa, não somente espiritualmente falando, mas também material. Então, a palavra pode ser cristocêntrica, mas não ser bíblica, porque ele pega um texto que fala de Cristo e aplica para satisfazer o ego pessoal dos ouvintes, para agradar as pessoas que estão ouvindo e trazer público, trazer pessoas para as próximas ministrações suas. Segundo ponto, a palavra pode ser bíblica e não ser cristocêntrica. Então, ou seja, ele pode pegar um texto bíblico e agora, ao invés de aplicar esse texto bíblico para entender o que o contexto está explicando, ele pega o texto bíblico, isso geralmente acontece numa pregação temática. Isso. Ele pega o texto bíblico sem conhecimento do contexto e aplica para satisfazer o seu próprio ego, o ego do ministrante. A palavra está sendo bíblica, ela é bíblica, porém não é cristocêntrica. Porque quando o pregador ele aplica o texto sem conhecimento do contexto, a palavra não revela Cristo. Correto. A palavra vai caminhando para a revelação que o pregador quer levar à igreja. Então, ela sendo bíblica e não sendo cristocêntrica, não vai ter o resultado suficiente que a palavra precisa causar na vida do cidadão, na vida do cristão, na vida da pessoa. Então, a palavra ela precisa ser bíblica e cristocêntrica. Se eu trago uma palavra, uma ministração nas nossas igrejas hoje, a gente precisa se atentar para isso. Agora, por que a maioria das vezes os pregadores procuram ministrar palavras temáticas? É mais fácil, Dani. A temática, o pregador ele estuda um texto e, na verdade, ele não observa o contexto. Ele aplica o seu texto da maneira que ele quer, do jeito que ele quer, sem observar o contexto. E já dizia um ditado que o texto sem contexto é pretexto para heresia, né? Isso. Então, isso é muito cuidadoso. Agora, nós temos que tomar muito cuidado com isso. De uma outra forma, melhor seria, bom seria, se as ministrações da palavra de Deus nas nossas igrejas fosse mais textual. Porque aí nós estaríamos explicando mais o texto bíblico. E isso, com certeza, revelaria Cristo. Agora, é fácil? Não é. Porque exige mais do pregador. Correto. Então, que as nossas pregações, as nossas mensagens pudessem ser mais textuais e menos temáticas. Que maravilha, né, queridos? Aí, com essa fala agora, eu consigo entender porque lá atrás o Senhor, ele atendeu o meu clamor, ele ouviu a minha oração, né? O porquê de trazer a pessoa dos pastores para essas nossas videoaulas desse trimestre, tão importante, né? Porque quem melhor para falar da sua igreja, quem melhor para instruir a sua igreja, o seu rebanho, do que a pessoa do pastor? Torna a dizer, não que os nossos coordenadores de EBD, superintendentes, professores não tenham esse conhecimento. Tem bagagem para isso, também tem. Mas a pessoa do pastor, o peso da palavra do pastor é muito melhor para todo o seu rebanho. O rebanho é qual for confiado sobre seus cuidados. E eu louvo a Deus pela pastor e amigo, colega de trabalho, colega de ministério, pastor Rodrigo Corbani aqui, que tão gentilmente, né, atendeu o nosso convite aí e está aqui nos instruindo com esse vasto e amplo conhecimento. Pastor, tem mais algo a acrescentar? Quer fazer uma conclusão, um fechamento? Eu vou deixar uma conclusão aqui, Eduardo, que na verdade, lendo a revista, estudando a revista, para trazer aqui um comentário simples que possa agregar alguma coisa na vida daqueles que ouvirem, assistirem, lerem. E o que o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração a respeito dessa lição é que a lição é muito importante para a igreja de hoje. Amém. A lição 12, que fala da importância da pregação da palavra, é muito importante para as nossas igrejas hoje. Mas o que me chama a atenção é a valia que essa lição tem para nós, líderes, dirigentes, pastores de igrejas, congregações.
a responsabilidade que essa lição nos traz, a importância da palavra. E sobre toda esta lição, eu quero deixar 2 perguntas aqui, Eduardo. Amém. 2 perguntas para reflexão nossa, de todos nós líderes, pastores. 2 perguntas para nossa reflexão. Primeira pergunta que Deus falou no meu coração e que eu acredito que vai falar com alguns pastores aí. Amém. Como tem sido a ministração da palavra de Deus na igreja que está sob nossa responsabilidade? Como tem sido? Como ela tem sido ministrada nos púlpitos da nossa igreja? Como eu tenho ministrado a palavra para um povo que tem sido colocado sob minha responsabilidade? E uma segunda pergunta, muito importante. Quem temos permitido ocupar os púlpitos de nossas igrejas para ministrar a palavra de Deus a um povo de nossa responsabilidade? Eu sei que tem muitos pastores que às vezes a gente usa até uma fala um pouco agressiva, com ciúmes do púlpito, e isso infelizmente para alguns pastores, para algumas igrejas, dificultam um pouco o criar discípulos, formar obreiros. Eu acho que o pastor ele deve sim dar mais oportunidade aos seus obreiros, diáconos, presbíteros, evangelistas, para conduzir a sua palavra, seja num culto semanal e assim ir crescendo o líder, o obreiro ir crescendo no ministério, correto, ao ponto de ministrar uma boa palavra num culto público de domingo e assim por diante. Então acho que a gente precisa delegar mais, porém esses ciúmes em excesso causam um problema que não há crescimento do ministério. Correto. Agora, um pouco de ciúmes o pastor, o dirigente, o responsável da igreja precisa ter. Porque se ele não tiver ciúmes do púlpito, ele coloca qualquer um para pregar lá, e o camarada vem, ministra a palavra, te deixa com um problemão, correto, e vai embora. Você fica com o problema e ele sai dali, às vezes até com dinheiro no bolso, porque nós damos oferta, né? Eu acho que precisa fazer isso também. Então, e vai embora, deixa um problema para você. Então, isso é uma pergunta que Deus tem feito ao meu coração e eu acho que serve como reflexão para as nossas vidas. O púlpito das nossas igrejas é nossa responsabilidade, Eduardo. Vamos colocá-lo lá, colocar pessoas lá capazes, competentes, principalmente homens de Deus, para ministrar a palavra do Senhor. Amém. Que maravilha, né, queridos? Olha só. E eu louvo a Deus, como eu já bem falei aqui, né? Não somente pela vida do nosso pastor Rodrigo, mas também pela vida do nosso pastor Luiz Francisco, nosso pastor presidente, os pastores que estão espalhados pelo campo, pastores setoriais, pastor Jorge Antunes, pastor Salatiel, João Marcos, pastor Edson Cursino, que são pastores setoriais, né? E que eles aí vão levantando e formando novos obreiros, né? Nós tivemos aqui na lição de número 11, pastor Rafael, que eu até brinquei ali na ministração, irmão Rodrigo, eu brinquei falando que ele se gabava muito, que ele era o pastor mais novo do nosso ministério a estar pastoreando uma congregação, 41 anos de idade, novo. E está pastoreando ali, fazendo um belo trabalho, justamente com a sua família, sua esposa, seu casal de filhos ali, e tem sido bênção. E eu hoje, lição de número 12, nosso pastor Rodrigo aqui, um pastor jovem também, e está aí destrinchando e desbravando à frente de uma congregação, de um ministério tão abastado, né? Ministério da Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté, um ministério de um dos maiores ministérios, acredito que até mesmo do Brasil. Na cidade de Taubaté temos 52 congregações só dentro da cidade de Taubaté. Cidades vizinhas, Tremembé, onde o pastor Rodrigo pastoreia, tem 11 congregações ou é 9 ali? Tem 10. Tem 10 congregações. O Jardim Santana, que é a sede, mais 9 congregações. Aí tá vendo só? Congregações. Então já são mais 10 congregações ali. Nós temos aqui o sul de Minas até a mata, a zona da mata. Depois nós temos ali Caçapava, São José, Eugênio de Melo, temos um pouquinho da Grande São Paulo, Poá, invadindo aqui já para a parte da Serra da Mantiqueira. Não, é um campo vasto, temos mais de 150 congregações num total. Isso falando superficialmente, eu acredito que tenha mais. E louvamos a Deus, nós temos aí pastores jovens à frente desse trabalho, fazendo com muito temor, zelo e responsabilidade, trazendo ensinamentos cristocêntricos, bíblicos para os nossos corações. Pastor Rodrigo, para a gente finalizar aqui agora,
Passa aí o endereço da sua congregação, os dias de culto ali, convida esse nosso amigo ouvinte aí para estar ali cooperando com você, vendo como é que é toda a dinâmica ali. Acredito eu que ele vai ser muito bem recebido aqui também. Amém, Eduardo. Então, vou deixar o convite para você que estiver passando lá por Tremembé. Você venha fazer uma visita à nossa igreja ali no bairro do Bem Virar. Será muito bem-vindo. Com certeza ali se ministra a palavra do Senhor na sua essência. Graças a Deus, nós temos lá obreiros capacitados que têm se empenhado na obra do Senhor. Glória a Deus pela vida do pastor Jorge Antunes, que é nosso pastor presidente local ali, né, na autoridade, na submissão do pastor Luiz também. Deus abençoe a vida do pastor Luiz, sua esposa e sua família. Sou grato a Deus pela vida do Eduardo, Amém. pelo convite feito aqui, viu? Amém. Deus abençoe a vida de vocês aqui, sua filha que está gravando aqui. Que Deus continue abençoando este trabalho, que com certeza tem muita valia para o reino do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos e obrigado por essa participação aqui. Amém. Falou bem, mas você esqueceu de uma coisinha. Passar o endereço local e falar os dias de culto aí. Convida o nosso irmão. Vamos lá. Nossa igreja é no bairro do Bem Virar ali, na rua Linha Velha, ali atrás não é a principal é de Tremembé a Taubaté, é a da academia, então nossa rua é a linha paralela, Estrada Velha, Tremembé a Taubaté, bairro do Bem Virar. Os nossos dias de culto é domingo, segunda e quarta-feira. Então contamos com a participação de todos vocês lá, aqueles que puderem ir. Amém, queridos. Está vendo só que maravilha? Fica aí o endereço e o convite feito pela pessoa do pastor local ali da congregação de Tremembé. Amado, só para a gente finalizar aqui, estamos, como eu já bem falei desde o início, né, caminhando para a reta final. Já recebemos aqui o material para o próximo trimestre, né, onde que vem com uma temática de grande valia, de muita importância. A temática ela traz para nós da seguinte maneira: a carreira que nos está proposta. Essa vai ser a temática para o nosso segundo trimestre aí, e que vai ser muita bênção. O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar até o céu. Que esse é o nosso objetivo, é o objetivo da igreja, né, pastor Rodrigo? É verdade. Amém. Pastor, que Deus abençoe mais uma vez. Obrigado, Grato Deus abençoe. pela disponibilidade de estar aqui conosco. E você que esteve aí conosco até agora, deixe seus comentários aí. Mais uma vez, se possível, compartilhe. Estamos aí nas plataformas digitais. E a sua companhia para nós é sempre um enorme prazer. E te aguardo aí a semana que vem para a lição de encerramento, a lição de número 13. Um forte abraço, fique com Deus. Isso aí.